Nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada Liberdade. Nós estamos trabalhando alguns conceitos bíblicos para entender quem nós somos, quem Deus é, como o mundo ao nosso redor funciona. E eu quero te incentivar hoje a prestar especial atenção ao que nós vamos falar. Para alguns de vocês, o que eu vou falar talvez não seja nada novo, seja algo que você vai precisar simplesmente lembrar. Para outros, talvez você vai brigar comigo durante a mensagem. Você vai dizer, eu não sei se eu estou convencido disso. Mas se você prestar bem atenção no que Deus tem para nós hoje, eu acho que algumas coisas talvez na sua vida venham fazer mais sentido. E talvez você encontre explicações para algumas situações que você talvez tenha encontrado na sua vida. Quero começar com uma pergunta. E você pode responder, tá? Normalmente, quando a gente está falando aqui, a gente faz uma pergunta e não é para você responder. Essa você pode responder, tá? Me diga, o que é que vocês estão vendo? Uma mão? Que mais? Dedos? Unhas? 5 dedos? Eu vejo 5 dedos também. Mão gigante, eu também vejo uma mão gigante. Quem falou unhas? Davidson falou unhas? Estão vendo unhas também ou não? Vocês estão errados. Estão errados. Não tem unha nesse dedo. Tem mão gigante, tem 5 dedos, mas não tem unha. Estão zoando com a minha cara. Davidson, olha de novo. Tem unha aqui? Tem unha aqui ou não tem? Não tem. Tem unha aqui? Do meu ponto de vista, não tem unha aqui. Certo? Nós estamos olhando o mesmo objeto e vocês estão dizendo que tem unhas, e eu vou insistir contigo que não existe unhas nessa mão. Vejo mãos, vejo 5 dedos, vejo peles, vejo mão gigante, vejo um monte de coisa. Unha não tem nessa mão, do meu ponto de vista. Hoje nós vamos falar sobre o seu e o meu ponto de vista sobre o mundo. Lembra que no começo da série nós falamos que você vai ter que repensar a sua forma de entender a si mesmo, a Deus, ao mundo e às outras pessoas. Nós já trabalhamos algumas coisas que nós vamos ter que rever a respeito de nós mesmos. Nós lemos aquela lista, eu espero que você tenha guardado, do quem eu sou. Isso começa a reformular quem eu sou, a minha percepção, o meu entendimento de quem eu sou. Hoje nós vamos falar sobre o mundo, como o mundo funciona. E a sua percepção do mundo vai fazer uma diferença muito grande na sua experiência do mundo. E algumas coisas na sua vida vão fazer mais ou menos sentido dependendo da sua perspectiva. Sabe qual que é o problema com a nossa perspectiva? Cada um de nós tem uma perspectiva a respeito do mundo, da vida, e todos nós achamos que nós estamos certos. Não é verdade? Eu tenho uma perspectiva e eu acho que eu estou certo nessa perspectiva. Você tem uma perspectiva diferente, você diz, não, eu estou certo. E todos nós estamos convencidos de que a nossa perspectiva é correta, mesmo que as nossas perspectivas sejam diferentes. E não tem como várias perspectivas diferentes todas estarem corretas, certo? Mas todos nós estamos convencidos que nós temos a perspectiva correta. E todos nós achamos que a nossa é a perspectiva correta. Mas qual é a perspectiva de Deus com relação ao mundo? Como o mundo funciona? É uma pergunta muito importante, porque se você quer descobrir como algo funciona, pergunte para o Criador desse objeto. E se o mundo foi criado por Deus, nós precisamos ir para Deus e para a palavra de Deus para entender como que o mundo funciona, como que Deus percebe o mundo, qual é a percepção de Deus do mundo. E será que a minha percepção se encaixa com a de Deus? Será que tem coisas que eu não estou enxergando que Deus enxerga? Porque do meu ponto de vista elas não existem, quando na realidade elas existem. Nós precisamos olhar isso, e esse vai ser o nosso foco dessa noite. Cada um de nós, vocês, eu, nós usamos um par de óculos invisíveis. Independentemente de você usar óculos como eu uso hoje à noite, você tem um par de óculos invisível que está na sua frente e você nem sabe que ele existe, porque toda a sua vida esses óculos estiveram ali. Já viu a pessoa que está procurando os óculos, mas está usando os óculos? Semana passada eu falei para a Júlia, eu acho que eu estou um pouquinho atarefado. Eu estava mandando um áudio para alguém no meu celular enquanto eu procurava meu celular. Eu mandando um áudio, caminhando pela casa, procurando no quarto, não está, no escritório, não está. Daí eu terminei o áudio e falei,
Amor, estava procurando meu celular enquanto eu estou mandando um áudio no celular. Nós temos óculos que nós temos em frente aos nossos olhos, que nós usamos toda a vida, você nem sabe que ela existe, que existe esse óculos ali. E esse óculos, ele faz com que você enxergue certas coisas e não outras. Esses óculos foram passados para você, ensinados por você, e nós precisamos olhar para ver, será que o que esses óculos me ajudam a enxergar é verdadeiro? Bate com o que Deus enxerga? Ou será que eu estou perdendo alguma coisa? Nós vamos falar hoje sobre algumas coisas, vai ter uma parte que vai parecer um pouco técnica, quando chegar no fim você vai entender exatamente por que nós estamos falando a respeito disso. Eu preciso falar contigo sobre a forma que as pessoas entendem o mundo, como pessoas diferentes, de culturas diferentes, com óculos diferentes entendem o mundo. Existe uma filosofia no mundo chamada animismo. Não sei se você já ouviu falar do animismo, mas hoje em dia a grande maioria das pessoas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, inclusive em algumas igrejas, se você parar para pensar, creem nesse estilo de visão sobre o mundo que se chama animismo. Deixa eu explicar bem rapidinho. No animismo tem um poder espiritual que é impessoal. Uma forma de Deus, mas ele é impessoal, você não pode conhecer ele é um poder impessoal. Existe, abaixo desse poder espiritual, espíritos, anjos e demônios, espíritos bons, espíritos ruins, e existe aqui embaixo o mundo em que a gente vive, em que eu e você estamos. Perceba que entre o mundo espiritual e o mundo que nós vivemos tem uma linha, mas essa linha é pontilhada, essa linha ela permite interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Por isso, no animismo, eles têm pessoas que fazem cultos e prestam oferendas e fazem um monte de coisa para tentar apaziguar os espíritos para que a nossa vida se torne um pouco mais tranquila. Se você for buscar subir o Monte Everest hoje, além de ter que pagar os milhares de dólares que você vai ter que pagar para arriscar a sua vida, muito provavelmente o seu Sherpa, que é a pessoa que te leva a tua bagagem lá para o Everest, ele vai dizer, olha, você precisa pegar algumas fitas coloridas e você precisa amarrar elas num fio, talvez você já tenha visto isso em imagens, e elas sopram no vento, e aquelas fitas são fitas de oração, e a oração vai sendo levada no vento, e você vai pegar um galho de uma determinada árvore daquela região, nós vamos queimar esse galho, ele solta um odor legal para que o espírito do Monte Everest nos permita subir. E na percepção desse povo, se você estiver subindo o Everest e der uma tempestade, fechou com neve, não dá para subir, nós vamos morrer, nós vamos ter que descer. Eles vão dizer para você que o espírito do Everest não aceitou você. E por isso você não pôde subir. A nossa visão do mundo, que nós vamos ver daqui a pouco, diria, não. Nós temos radar, nós temos satélite, nós temos Doppler, nós temos um monte de coisa para prever que houve um crescimento de umidade ali no mar, esse mar veio, ele bateu contra a montanha, subiu com a elevação, ele congelou e desceu como neve. Uma tempestade, eu posso prever que amanhã não vai ter. Eles vão dizer, não, tem um espírito que está agindo aqui, porque o espírito, o mundo espiritual, ele interage com o mundo das pessoas. Esse é o animismo. O animismo é uma das filosofias e entendimentos sobre a vida que é mais prevalente hoje no nosso mundo. O interessante do animismo é que esse poder espiritual, essa forma de Deus, é um Deus impessoal. Você não pode conhecê-lo, você não pode falar com ele, você não pode ter um relacionamento com ele, ele não sabe você, ele é Deus, ele é um ser, mas ele é absolutamente impessoal. Aí nós passamos para a nossa visão do mundo, que é parecida, mas com algumas distinções bem importantes. Nós entendemos assim, isso aqui é a visão do mundo ocidental. Se você foi criado no Brasil, Estados Unidos, no Ocidente, é mais ou menos isso aqui que se ensina, que se pratica, que se entende. Existe um Deus, sim. Existem anjos e demônios, sim, espíritos tanto do bem quanto do mal, e existe aqui embaixo o mundo em que nós vivemos, regido pela ciência, onde estão as pessoas, e existe uma barreira aqui no meio que não permite a interação do mundo espiritual com o mundo físico. Antigamente, a gente achava que essas coisas eram influência do mundo espiritual. Hoje nós temos satélite, nós temos radar, nós temos Doppler, nós temos a psicologia, nós temos a filosofia, nós temos medicamento, nós temos um monte de coisa que explica que isso aqui não interage com isso aqui. A gente achava que era, mas hoje nós evoluímos, nós crescemos, nós entendemos, nós estudamos, e a ciência prova que isso aqui pode até existir,
mas uma coisa não interage com a outra. Essa é a filosofia do mundo moderno. É a filosofia que você muito provavelmente carrega, esteja você consciente disso ou não. Agora, se você está aqui hoje à noite, muito provavelmente você já sabe que não é bem assim. Afinal, você está numa igreja onde nós estamos buscando a Deus, louvando a Deus e buscando entender da palavra de Deus como a vida funciona. Então, você provavelmente já entende que, cara, se essa barreira fosse verdadeira, você não estaria aqui. Certo? Porque a gente estaria fazendo uma coisa absolutamente inútil. Mas muita gente, talvez até muitos dos seus amigos, colegas de classe, pensam dessa forma, não veem necessidade de, cara, esse negócio de aceitar Jesus, convidar Deus, falar com o Espírito Santo para Ele direcionar a sua vida, cara, nada a ver. O que você está falando? Essa interação, ela não existe. E eles talvez até respeitem Deus, ou chamem Ele de cara lá de cima, né? Está lá. É o cara, não tem nem nome, é uma coisa impessoal, ele está lá, eu respeito, mas honestamente, a maioria das pessoas que creem nisso aqui, acham que Deus é razoavelmente irrelevante na vida deles. É o cara lá de cima, eu respeito, mas é bem irrelevante. É uma forma bem científica de se entender o mundo, como o mundo funciona. E a gente entende assim, que a gente pode explicar praticamente tudo cientificamente. E se não existe ainda uma explicação, é porque nós não tivemos tempo ainda de chegar na explicação. Se você der tempo suficiente, a gente chega lá. Porque tudo pode ser explicado cientificamente. Agora, eu sou 100% a favor de ciência. Não acho que precisa haver um conflito entre ciência e religião. 100% a favor de ciência e de religião. Mas vamos falar uma coisa, a ciência explica de verdade todas as coisas? Pois é. Porque você pode pegar, por exemplo, a concepção de um bebê. Concepção de um bebê. 2 células que se misturam, os cromossomos ali são decididos como vão se formar, ali é decidido o sexo do bebê e todas as características, até mesmo doenças que vão acontecer lá na frente, está tudo decidido ali. E aquilo começa a se multiplicar em células-tronco, e ali vão se multiplicando, daqui a pouco já tem o bracinho, a perninha formado, dentro de algumas semanas o coração está batendo, uma ligação entre a mãe e o filho. A ciência, ela pode descrever isso. Ela pode descrever nos mínimos detalhes como tudo isso funciona, mas explicar é outra coisa. Uma coisa é você descrever como uma coisa funciona, outra coisa é você explicar o milagre da concepção de uma criança. E é milagre. Você sabia que quando o bebê está dentro da barriga da mãe, uma das coisas muito comuns de acontecer, o bebê tem um reflexo na mão dele, dentro da barriga da mãe. O que bater, ele fecha a mão. Bateu, ele fecha a mão. E tem um cordão umbilical, não tem? Está lá dentro, passando todo o suprimento de oxigênio e nutrientes para o bebê. O bebê muitas vezes bate a mão no cordão umbilical e fica agarradinho ali. Se o bebê comprimisse aquele cordão umbilical, cortaria todo o seu suprimento de oxigênio, de sangue e de circulação, certo? Mas, dentro do cordão umbilical tem um gel que faz com que ele seja flexível o suficiente para o bebê poder se mexer, mas rígido o suficiente que o bebê não consegue comprimir. Explica isso para mim. Quando o bebê nasce, a visão do bebê ela é fixa quando o bebê nasce. Ele não consegue adaptar como eu posso olhar aqui nessa primeira fileira e eu posso olhar lá na última fileira e eu consigo fazer essa adaptação. O bebê ele consegue enxergar mais ou menos 18 centímetros. Ele consegue focar, o resto está fora de foco. Mais do que isso, fora de foco, menos do que isso, fora de foco. Sabe qual é a distância do seio materno até o rosto da mãe? Mais ou menos 18 centímetros. Explica isso para mim cientificamente. Explica isso para mim sem um Deus soberano que nos ama, que desenhou você no ventre da sua mãe, que preparou todos os mínimos detalhes para que você estivesse aqui hoje. Explica isso para mim cientificamente. Você pode descrever, mas você não pode explicar. E o mundo regido pela ciência, quando a gente acha que a ciência é a palavra final em tudo, a gente começa a entender que, cara, a ciência não consegue explicar algumas coisas. Quer ver outra coisa? Existem livros
um muito famoso, o título é assim: Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que o cara que aprontou a vida inteira vive até 107 anos de idade e o cara que era um cara gente finíssima morre com 21? Por que coisas boas acontecem às vezes com gente ruim e coisas ruins acontecem às vezes com gente boa? Por que isso? Ou tem um livro que eu vi na cabeceira de uma cama alguns anos atrás, de uma família que eu trabalhava para eles, extremamente ricos, Jaguar, Mercedes, casa na beira da lagoa, viagens para a Itália, e na cabeceira da cama tinha um livro que o título era assim: O que fazer quando você tem tudo e não é feliz? Eles tinham tudo. E porque eu estava na casa deles semanalmente, eu posso te dizer, eles não eram felizes. E aí essa nossa mentalidade, ela começa a ter problemas, porque ela não consegue explicar algumas coisas, que ao nosso ponto de vista deveria ser, poxa, se você é uma pessoa boa, acontecem coisas boas, se você tem tudo, você deveria ser feliz, e a gente começa a entrar em conflito, e a gente começa a ver que essa nossa forma de enxergar o mundo, ela não é suficiente para explicar muita coisa, especialmente essas questões de por que tem algo mal no mundo, por que existe o mal, por que existe guerra, por que existe fome, por que crianças inocentes morrem, por que isso acontece. A gente começa a entrar em conflito e a nossa lente, ela buga quando a gente começa a pensar a respeito disso. E a gente descobre que a nossa lente, ela é bem inadequada para responder certas perguntas da vida. Sabe por quê? Porque tem algo faltando na minha lente e na sua. Tem algo que a gente não consegue enxergar, que está ali, que é verdade, que do seu ponto de vista talvez não exista, mas está ali. E essas coisas eu quero delinear duas rapidinho contigo. Primeiro, enquanto a gente não entender que o mundo espiritual realmente interage diariamente, verdadeiramente no mundo físico, tem muita coisa na nossa experiência de vida que não vai fazer sentido. Se você acredita nessa barreira aqui, tem muita coisa que você vai experimentar na vida que vai dizer, cara, bugou, não tem explicação para isso. A minha lente diz que isso não existe. E porque não existe, eu vou procurando respostas em outras coisas. Deve ser outra coisa, porque isso aqui não pode. Mas quando a gente começa a entender, esse mundo interage diariamente, realmente, pessoalmente, surpreendentemente, com o meu mundo aqui, a minha vida física, as coisas começam a fazer sentido. Até que a gente entenda que a Bíblia fala que existe um reino das trevas, um reino de escuridão, um reino do mal, um reino espiritual terrível que está em conflito com o reino de luz, que é o reino de Jesus. Até que a gente entenda que existe esse reino, os dois reinos, e você participa ou de um ou de outro, até que a gente entenda isso, muita coisa da nossa vida não vai fazer sentido. Porque você vai passar por coisas, você vai experimentar coisas, você vai ouvir coisas, vai dizer, cara, não sei de onde vem isso, deve ser, sei lá, não tenho, minha lente bugou. Quando a gente começa a receber a lente de Deus, a gente começa a enxergar as coisas um pouco diferentes. Esse é o nosso desejo, enxergar o mundo da forma de Deus. Antes da gente chegar no pensamento de Deus, no meio dessa bagunça toda, a gente começou a descobrir, alguns anos atrás, década de 60, 70, que isso aqui não é bem verdade, que isso aqui não explica tudo, esse é o mundo moderno, o pensamento moderno. Então, logo veio algo chamado pós-modernismo. O pós-modernismo, onde se achava que tudo se explicava cientificamente no modernismo, o pós-modernismo pegou, imagina uma valeta, uma estrada com duas valetas. Ele saiu dessa valeta que diz que tudo se explica cientificamente, a gente sabe que não se explica. Ele saiu dessa valeta, atravessou a rua e entrou na outra valeta. Que é o quê? Não existe verdade absoluta. Estou conversando com a minha sobrinha hoje, ela está cursando o primeiro ano dela na Federal do Paraná. E teve o primeiro encontro dela com um professor de filosofia. E o professor de filosofia vem com uma coisa que não é lógica, é ideológica. Você entende a diferença? Existe lógica e existe ideologia. Quando eu quero passar para você uma ideologia, eu não tenho mais nem lógica funcionando, porque eu vou defender isso independentemente da lógica. E nesse pós-modernismo, ele caiu no outro precipício.
dizendo que não existe mais verdade absoluta. Para aquela pergunta se tem unhas nessa mão ou não, o pós-modernismo diria, cara, você quer que tenha unhas? Porque se você quer, tem. Se você não quer, não tem. Afinal, você cria a sua verdade. Então, você que decide se tem unha ou não. Caíram no outro precipício do outro lado, e a realidade é que na realidade, é por isso que as pessoas têm muita dificuldade quando a gente diz, cara, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. E o pós-moderno diz, cara, você é maluco, cara, você é quadrado, isso não existe. Você é muito exclusivista. Como você pode dizer que só a tua verdade é a verdade? Como pode ser verdadeiro isso? Porque no meio pós-modernista você escolhe a tua verdade. Quando o que Deus diz é que eu tenho sim unhas nos meus dedos, mas você só vai enxergar se você olhar da perspectiva correta. Então existe sim, a realidade está ali, mas dependendo da sua perspectiva, do teu ponto de vista, você vai ou não vai enxergar aquilo que está ali. Por último, nós vamos olhar então o entendimento a respeito do mundo, que é o entendimento bíblico. No entendimento bíblico nós temos Deus, tem um círculo em volta de Deus, porque somente Deus é Deus. Existem espíritos, existem outras coisas, mas Deus só tem um, Ele é único, Ele é Deus, o nosso Pai, soberano, em trindade, o nosso Senhor. Aqui embaixo existe então anjos e demônios, espíritos do reino das trevas e espíritos do reino da luz. E aqui embaixo está o nosso mundo de pessoas e coisas, de vocês e das cadeiras que vocês estão sentados em cima. Note que no entendimento bíblico existe uma linha, mas mais uma vez essa linha é perfurada, ou seja, existe interação. Existe um Deus único, pessoal, o nome dele é Yahvé, você pode conhecê-lo, ele conhece você mais do que você conhece a si mesmo. Existe um mundo espiritual e existe o nosso mundo. Esses mundos são distintos, não estamos falando da mesma coisa, são distintos, mas interagem um com o outro. Interagem um com o outro. Por que a gente está olhando tudo isso, pastor? Parece uma aula de aquelas aulas que eu tento fugir lá na faculdade, venho aqui e acho mais uma aula dessa. Sabe por quê? Já teve algum momento na sua vida que você falou, cara, eu sei que a galera está lá no PIB Jovem, vai ser tão legal e tal, a galera está me chamando no WhatsApp, mas estou com preguiça, estou cansado, briguei com não sei quem, vai que ela está lá, e aí eu vou ter que encarar ela e tal, eu vou ficar aqui, vou assistir Netflix hoje. Quem já, momento de sinceridade, as luzes estão apagadas mesmo, quem já sentiu desânimo, não queria vir na igreja, não queria vir, só eu e a Lê? Obrigado, Rafa, obrigado, Jim, obrigado, Lu, legal. Da onde vem isso? Pode ser simplesmente você está cansado. Mas de acordo com o ponto de vista bíblico, pode haver uma interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pode ser que tenha algo mais rolando que você talvez não esteja ligado, não esteja entendendo. Outra pergunta, você já teve aquela sensação, se você já segue a Cristo e busca segui-lo de verdade, aquela sensação, cara, você estava caminhando, mas você vacilou, você pisou na bola, enfiou o pé na jaca, cara, você está lá embaixo, e uma vozinha chega e diz, cara, já que você está aqui, manda a bala, mano, fecha os olhos e vai, depois a gente resolve esse negócio, mas agora que você enfia o corpo inteiro na jaca agora, só eu? Me ajudem, obrigado, obrigado, agora eu me senti melhor. De onde vem isso? De onde vem essa voz? Cara, enfia o pé na jaca. Vai ter que pedir perdão depois mesmo, já taca-lhe pau. Agora você vê quantos já passaram por isso, né, a galera que está rindo. Quantos já enfiaram o pé na jaca e tiveram um sentimento, cara, acho que Deus cansou de mim. Eu sei que dizem que Deus perdoa, mas cara, acho que vou desistir, não consigo, isso não é para mim, acho que não vai, e Deus deve estar
pô, cara, Deus deve me odiar, cara, Deus não quer me ver nem pintar de ouro pela frente, cara. Como eu sou sem vergonha, mas como eu sou ruim, cara, que coisa horrorosa, quer saber, acho que não é isso para mim. Obrigado. De onde vem isso, hein? Coincidência? Ou uma interação do mundo espiritual com o mundo físico em que a gente vive? A sua resposta a essa pergunta vai depender da sua perspectiva, vai depender da sua lente. Dependendo da sua lente, você vai dizer, pastor, pelo amor de Deus, pastor, pensei que você era um cara inteligente, você está falando que existe esse negócio, vozinha falando na tua cabeça, que desânimo espiritual. Pastor, por favor, agora caiu no meu quesito inteligência. Dependendo do teu ponto de vista, vai dizer, eu entendo que tem algo muito mais real no mundo espiritual do que a gente pode imaginar. Você sabe que na Bíblia, vocês já sabem disso, tem muita interação narrada, principalmente nos evangelhos, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Tem muitas histórias, se você for procurar, vou pedir que você procure isso essa semana. Você abra a sua Bíblia em um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, qualquer um. Comece a ler as histórias dos milagres de Jesus. Você vai ficar surpreso quantas vezes Jesus chegou numa pessoa e falou, cara, essa pessoa é muda. E Jesus chega e ele expulsa um demônio. Não, peraí, Jesus, você não entendeu. Jesus, vem cá, Jesus. O cara é mudo, Jesus. Que negócio é esse de demônio? E Jesus expulsa o demônio e a pessoa começa a ouvir. Tem ou não tem essa história? O cara é virado no alho, vive nos cemitérios, se joga dentro do fogo, se machuca todo, e Jesus chega e fala, isso aqui é espiritual. E ele manda fora o demônio, a pessoa está sana, sentada aos pés de Jesus, ouvindo ele ensinar. E a cidade olha e fala, esse cara, falando, ouvindo, entendendo, sentado, quieto aqui na frente, limpo, impossível. Mundo espiritual interagindo com o mundo físico. Anjos. Na sua Bíblia, anjos apareceram para Maria, apareceram para José, apareceram para Daniel, apareceram para Abraão, apareceram para Davi, entre muitos outros. Visão de um ser espiritual que muitas vezes falou com eles. Em Daniel tem uma história bem curiosa, onde, creio que é Gabriel, que é enviado para dar uma resposta para Daniel, ele demora 21 dias. Porque ele estava lutando com o príncipe da Pérsia, que não é só um demônio, mas é um chefe regional do mundo espiritual. E demorou muito tempo para ele conseguir passar aquela batalha, para conseguir chegar em Daniel, para dar a resposta para Daniel. Será que o mundo espiritual é verdadeiro? Pergunta para você, será possível que algumas doenças físicas ou doenças da alma sejam, na realidade, uma coisa espiritual, tem uma explicação espiritual por trás delas? Será possível? Sim. Todas elas? Não. Você não está ouvindo um pastor que acha que tem um demônio embaixo de cada pedestal. Mas a gente também não pode ser bobo de achar que não existe uma interação. A gente não pode ser bobo de achar, por um lado, que tudo é espiritual, porque não é. Mas a gente também não pode ser bobo de achar que não existe uma interação, porque a Bíblia narra, do ponto de vista de Deus, que existe uma interação muito grande no mundo espiritual. Com doenças, com dificuldades, com problemas, com anjos aparecendo, com demônios sendo expulsos também. Quero olhar para vocês um texto bíblico, que é o texto mais clássico a respeito disso. Vou pedir para o pessoal colocar no telão para a gente. Está lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Vamos ler juntos? Olha lá o que diz. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus,
para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Você pode ler em voz alta comigo, tá? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tendo o que em mente? Tendo em mente que nós estamos numa guerra entre um reino das trevas e um mundo espiritual com anjos e demônios e um reino de luz. Tendo isso em mente, entenda o que diz lá no primeiro: nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra eu e você. Existe por trás desse mundo de carne e sangue que a gente vê e é tão real para a gente, um mundo que é ainda mais real, que é o mundo espiritual. Não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores do mundo espiritual. Por trás das ações e reações de pessoas existe um mundo espiritual que está buscando te aprisionar, que está buscando trabalhar na sua vida, está buscando te decepcionar, está buscando te cansar, está buscando te iludir. E o inimigo usa isso nas nossas vidas diariamente. Eu quero falar sobre 3 armas do inimigo, rapidinho, que ele usa desde o começo. Não mudaram as armas, mas a gente ainda cai bonitinho. A primeira arma que ele usa é o engano. Engano. Sabe o que é o engano? Simplesmente fazer você acreditar que uma coisa é verdadeira quando ela não é. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Pegou a palavra de Deus, enganou, fez uma pergunta, torceu o negócio, e você acredita numa coisa que não é correta, por isso você cai num erro. Você cai num erro como um patinho, pensando que aquilo é verdadeiro, porque você foi enganado de tal forma a acreditar que aquilo é verdadeiro. Que aquilo não tem nada a ver, que aquilo é tranquilo, que aquilo não tem problema, que aquilo pode, e ele te engana e você cai. Uma das armadilhas dele lá do comecinho. E é uma interação de um mundo espiritual com anjos e demônios na sua vida, te enganando para te aprisionar. Esse é o ponto de vista bíblico. Ah, pastor, não concordo, tudo bem, é o ponto de vista bíblico. É o ponto de vista do Criador do mundo. Segunda armadilha que ele usa é a tentação. Essa a gente conhece bem, né? Primeiro é engano, segundo é a tentação. Na tentação, você lembra da história talvez de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4? O inimigo vai lá e ele tenta convencer Jesus de se jogar do alto do templo, porque se ele fizesse isso, anjos seriam trazidos para ele e ele seria, exposto como filho de Deus e que não ia ser problema nenhum. Jesus, você pode se jogar porque Deus já falou que ele vai mandar anjos para te pegar, você não vai se machucar. Faz que você não vai se machucar. E não é a mesma história que eu ouço que você ouve? Faz que você não vai se machucar. Faz que não vai ter problema. Faz uma coisa que parece ser loucura e não vai dar nada. E às vezes a gente se machuca mais, às vezes a gente se machuca menos, mas toda vez que a gente cai pelo engano e pela tentação, nós abrimos uma porta para o inimigo na nossa vida. E acontece um link entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quando o inimigo nos tenta, ele mostra a minhoca para o peixe. Imagina que você é o peixe, ele mostra só a minhoquinha. Suculenta ali, está perfeita. Por trás dessa minhoca tem um gancho. O gancho ele não te mostra, só a minhoca. E quando você morde, você descobre que você foi preso e tem uma ligação. Não deu nada, não vai ser problema. Olha aqui que coisa maravilhosa. Pega para você que não vai dar nada. Você não vai se machucar. E quando a gente pega, nós descobrimos que a gente ainda está nadando. Mas tem uma coisa aqui que está me incomodando, que às vezes me dá umas puxadas, umas guinadas. Parece que eu estou indo nesse caminho, parece que tem um negócio que... Já experimentou isso? Está caindo a ficha para algum? Você está indo num caminho aqui, parece que tem um negócio... Cara, eu não sei o que aconteceu comigo.
Eu não sei o que passou pela minha cabeça, não sei por que eu falei aquilo, não sei por que eu não consegui, não sei por que, não sei por que, não sei por que. Interação, mundo espiritual com o mundo físico. Terceira armadilha do inimigo é a acusação. Primeiro, engano. Segundo, tentação. Terceiro, é a acusação. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que Satanás é o acusador dos irmãos. Ele é o acusador. E ele é especialista em te dar a minhoca, dizer para você, vender para você que é isso que você tem que fazer. Pode ir que você não vai se machucar. E quando você morde, ele passa de ser o tentador para ser o acusador. Já passou por isso? Não, vai lá que não dá nada. Mordeu. Ah, mas eu sabia. Está vendo? Ó, como é que Deus vai trabalhar contigo? Vê se tem cabimento o negócio. Você crente, vai na igreja, vai lá na Bíblia, levanta os braços, faz isso aí. Olha, você tinha que ter vergonha na tua cara. Deus vai tratar agora, Deus vai amar os crentes de verdade. Você não tem solução para você. Acusação, culpa, derrota, trazendo de volta o passado, trazendo de volta aquilo que você já levou para o pé da cruz, aquilo que você já entregou para Deus. Mas lembra que 15 anos atrás você falou não sei o que com não sei quem. Lembra que 3 meses atrás você teve esse pensamento, você teve isso, você teve aquilo. Ele te engana, ele te tenta, e quando você cai, ele te acusa, te joga lá no chão. E ele não tem medo não. Quando você está lá embaixo, ele te chuta, de verdade, te chuta mesmo. Porque João 10,10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir, ele não está brincando. E enquanto a gente não entender que esse é o entendimento do Criador do mundo, como o mundo funciona, enquanto o seu entendimento não for como esse entendimento que Deus nos passa, que existe uma interação, existe 2 reinos, você pertence a um ou a outro, e os 2 estão batalhando pela sua vida, você está no meio de uma guerra. Enquanto você não entender isso, que existe interação do mundo espiritual na sua vida física, tem muita coisa na sua vida e na sua experiência cristã que não vai fazer sentido. Vai dizer, não sei porquê, desanimei, não sei, aconteceu. Conflitos, problemas, tentações, enganos, e a gente vai se perdendo e a gente não vai entendendo porque a gente não entende isso. Queridos, tem uma batalha acontecendo. Aqui, agora, hoje, por você e por mim, uma batalha muito real. A gente pensa que nós somos seres físicos, que de vez em quando temos uma experiência espiritual. Quando assim você vem para a igreja e o louvor está muito gostoso, você fala, hoje eu tive uma experiência com Deus. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais, que estamos tendo uma experiência física por alguns anos aqui na terra. Mas o nosso espírito vive eternamente. O mundo espiritual é mais verdadeiro do que essa cadeira que você está sentado em cima. E ele interage mais diariamente contigo e comigo do que você pode imaginar. E a batalha, ela vai continuar até o dia que Jesus voltar ou a gente for levado. Mas quanto mais a gente entende quem nós somos em Cristo, quanto mais a gente caminha, mais a batalha se intensifica, mais o inimigo tenta segurar. Não, eles estão começando a entender, eles estão começando a descobrir o que Deus diz. Não, eu vou desanimar, eu vou jogar batalha, eu vou jogar conflitos, eu vou jogar coisas, porque se eles descobrirem quem eles são em Cristo Jesus, muda tudo. Então eu vou jogar batalha, eu vou jogar engano, eu vou jogar tentação e eu vou tentar trazer eles de novo, capturar eles de novo. À medida que nós caminharmos para frente nessa série, isso aqui tem que estar fechado no teu coração e na tua mente. Porque se não tiver, tem um monte de coisa que nós vamos conversar nas próximas semanas que não vai fazer sentido. E tem um monte de coisa da sua experiência de vida, porque existe um reino das trevas batalhando pela sua vida hoje, que não vai fazer sentido. Para a gente poder prosseguir, para a gente poder caminhar, para a gente poder vencer na vida, nós temos que entender, existe um mundo espiritual muito verdadeiro, que interage comigo.
E esses pensamentos, e essas vozes, e esses desânimos, e esses conflitos, e essas dificuldades, e essas coisas que eu não entendo, por que eu fiz isso, parece que eu estava indo num caminho, eu fui no outro, parece que uma coisa me puxou. Que isso vem de um mundo espiritual muito verdadeiro, e a gente precisa aprender a lidar com esse mundo espiritual, para que você tenha vitória. Feche seus olhos comigo, vamos pedir a Deus que nos ajude nisso. Deus, nós precisamos da sua ajuda, Deus. Nós precisamos da sua ajuda. E Deus, eu oro nessa noite por cada um de nós, ó Deus, que ouviu o que nós acabamos de dizer. Para alguns não é nada novo, só uma lembrança daquilo que eu já sabia. Para outros talvez seja uma forma de entender o mundo que eles nunca tinham considerado antes. Independentemente, Deus, disso, eu oro que cada um de nós hoje à noite, cada pessoa, homem e mulher nesse salão, possa sair daqui com a mente aberta, o coração aberto, os olhos abertos para uma interação de um mundo espiritual com o mundo físico, que afeta meus pensamentos, que afeta meus sentimentos. Que busca enganar, que busca mentir, que busca tentar, que busca acusar. E aí começa a fazer sentido quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque eu estou enganado, eu estou acusado, e eu estou acreditando um monte de coisas que o mundo espiritual das trevas quer que eu entenda. E aí eu entendo por que a espada do Espírito é a palavra de Deus com a qual eu luto contra esse inimigo. E aí eu entendo por que eu preciso do cinturão da verdade. Por que a verdade tem que ser tão presente na minha vida? Porque tem um monte de mentiras. Pensamentos mentirosos, sentimentos mentirosos, acusações mentirosas, que buscam me roubar daquilo que Deus tem para a minha vida. Então Deus, abre os nossos olhos em nome de Jesus, para essa verdade, abre os nossos olhos, Deus, eu peço para cada pessoa nessa semana, essa semana, cada pessoa que está aqui, possa ter um momento de entender, de enxergar, de discernir uma interação do mundo espiritual com ele ou com ela. Que cada pessoa possa essa semana ter uma experiência onde o Espírito Santo fala: ó, se liga, olha o que está acontecendo, olha, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Não vai nessa, cuidado com isso, não acredita nisso. Isso bate com o que Deus diz a teu respeito, isso bate com a verdade. E que através dessa interação os nossos olhos possam estar mais e mais abertos, a nossa mente mais e mais aberta. Que o engano, que a mentira, que as áreas onde a nossa vida está aprisionada, onde o inimigo tem ganchos em nós, que não nos permitem ser livres, Deus, que nós comecemos a enxergar isso. E à medida que a gente enxerga, o Senhor vai nos dar ferramentas mais para frente, para a gente se libertar disso, para a gente ir tirando gancho por gancho, por gancho por gancho, combatendo a mentira com a verdade de Deus e começando a viver um pouco do que Deus tem para nós. Então abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos, Deus. Nós dizemos não para a mentira prevalente na nossa sociedade, que diz que isso não existe, que diz que isso não acontece. Nós dizemos não em nome de Jesus. E abrimos o nosso coração para a Tua verdade. Deus, agora ajuda-nos, dá-nos olhos de entendimento, dá-nos discernimento para entender, para vivenciar. E eu oro que semana que vem,
cada um possa voltar, e se a gente tivesse tempo, contar uma história. Cara, teve um momento na terça-feira, na quarta-feira, na quinta de manhã, na sexta-feira à noite, quando eu senti, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo, não é normal, não sou eu, não são meus sentimentos, mas tem algo do mundo espiritual buscando interferir com a minha vida. E eu oro que à medida que isso aconteça, que o Senhor nos dê coragem para dizer não, em nome de Jesus. Fortalece teu povo, Deus, continua trabalhando com a gente, nos leva, Deus, onde o Senhor quer chegar com a gente nessas próximas semanas. Tem caminho ainda para andar, nos leva lá, que nós possamos realmente conquistar liberdade em Cristo Jesus, em nome de Jesus.